Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante, a velhice. Hoje em dia a gente não sabe lidar muito bem com a velhice, não é verdade? A gente pensa que a gente não vai envelhecer, a gente tem medo de, sei lá, perder os dentes. Receios. O ser humano parece que desaprendeu a envelhecer, né? E... bom, vem uma pergunta. A pergunta é o seguinte: vocês já viram um cavalo? O cavalo é um animal impressionante. Você não percebe que o cavalo está ficando velho. É assim, às vezes acontece de ele ficar doente, mas você quase não percebe do cavalo ficar velho. O cavalo, puxa vida, o cavalo é um animal que você vê ele no campo vivo e morto. Ele, tipo, nem passarinho. O passarinho, ele não tem um período assim de uma perda de eficiência muito grande, né? Ele tá voando e de repente ele tá morto. Ele morre. Simples assim. E tem vários animais que seguem esse tipo de rotina, tá? Tem alguns cachorros que você percebe que você consegue ver que ele tá ficando mais velho. Parece que tá se deteriorando. Mas, por exemplo, não são todos os animais, tá? O elefante, por exemplo, a girafa, ele tem aquele aspecto o tempo todo. E aí vem uma pergunta: por que o ser humano envelhece? Interessante pra caramba. E eu vou responder utilizando aqui um pedacinho desse livro muito interessante do Ben Gorison, As Lendas do Povo Judeu. Tem alguns pedaços muito interessantes nesse livro e eu vou contar sobre a velhice. A velhice, imagina só, para quem conhece a Bíblia, tá ok? Abraão está indo com Sara para o Egito e ele fala para Sara assim: diga que você é minha irmã, né? Porque se eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar, não é isso? E dito e feito, eles entraram no Egito e o faraó foi se engraçar com Sara. Agora, eu não me lembro de cabeça quantos anos tinha Sara, mas ela tinha assim da ordem de 70 anos de idade, tá? 70. Peraí, vamos pensar. Como é que o faraó achou Sara a mulher mais linda que ele tinha visto com 70 anos de idade? Tá meio esquisita essa história, na verdade. Então assim, é muito interessante. Diz que até Abraão a velhice não era sentida. Todos os seres humanos chegavam na sua idade adulta e viviam até a morte com a sua aparência física, como é com o cavalo, como é com a girafa, como é com o elefante. Eles viviam com a sua aparência física normal, não envelheciam, ok? Por isso que Sara, já com uma idade avançada, ainda era desejada, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Olha só, vou contar um pedacinho da história aqui. Diz o seguinte, ó: desde o dia em que o céu e a terra foram criados até Abraão, a idade não era perceptível nos homens. Ou seja, o ser humano ele tinha o prazo dele entre o nascimento e a morte, e um dia, sem ele saber, ele estava bem e ele morria. Ele morria, sim. Ele simplesmente caiu, já era, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Olha só. Quando Abraão interveio em favor de Sodoma, o Senhor falou-lhe: és o mais belo entre os seres humanos. Teus lábios são encantadores. Então Abraão retrucou: no que consiste a minha beleza? Eu e meu filho chegamos ambos a uma cidade e os homens não reconhecem quem é o pai e quem é o filho. E Abraão continuou: Senhor do mundo, deves fazer uma diferença entre o pai e o filho, entre o jovem e o ancião, para que o ancião seja respeitado pelo jovem. Então Deus falou: por tua vida, contigo deverá ser feito o início. E Abraão deitou-se para dormir naquela noite, e quando acordou, na manhã seguinte, viu que sua cabeça e sua barba haviam embranquecido. Então falou ao Senhor: com isso tornaste-me exemplo. Abraão foi o primeiro a quem foi colocada a coroa da velhice.
Da mesma forma que certa vez um rei falou ao seu favorito: devo dar-te ouro e prata, servos e criadas? Eis que possuís tudo isso. Vou então te dar a coroa da minha cabeça. Assim também falou o Senhor ao seu predileto Abraão: o que hei de te dar? Já tens ouro, mas eis que sobre mim dizem: o cabelo de sua cabeça é como lã branca. Assim também te farei, Abraão. Então, foi nessa parte, foi com Abraão que surgiu a velhice. Impressionante. Então a velhice é uma coisa muito boa. Ela puxa vida, né? Dizem que as doenças da velhice surgiram depois, surgiram com Isaac. Isaac tinha uma... Eu preciso procurar aqui no livro, tá? Mas é uma lembrança que eu tenho. Que o Isaac, ele queria saber o momento que estava se aproximando a morte, para ele poder dar a bênção para o filho dele. Na verdade, Esaú, e no final das contas foi Jacó que recebeu a bênção. Ele queria saber o momento certo de dar a bênção. Então ele começou... Deus deu esse presente para nós. A deterioração no final da vida. A gente sabe, ó, a gente está indo mal. Eu já não tô no meio da vida, tô para lá da metade, não é? Então tem que resolver minhas coisas e tudo mais. É como se fosse um presente para nós. Aquilo que a gente considera como uma doença horrível, etc, tal, na verdade já é para a gente se preparar para a passagem. Ou seja, foi tudo bem planejado, tudo é lindo e puxa vida, né? Eu vou ter que explicar para vocês o porquê a gente comeu a árvore da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal antes, e a gente não deveria, e está associado a isso, não só com a velhice, mas com a morte. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, já usando um caso mais recente. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.